Olá, pessoal, gratidão. Deus seja louvado. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde a vocês aqui do AP Vizinho, né? E também boa tarde a vocês do YouTube. Gratidão. Deus seja louvado. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam com vocês. Hoje é sábado, é dia 10 de 1 de 2025. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam guardados, protegidos pelo Senhor Jesus Cristo. Pessoal, primeira coisa que antes de começar eu gostaria de falar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vamos por partes, vamos ver aqui do AP Vizinho. Estão conseguindo ouvir? Pessoal aqui do AP Vizinho. Estão conseguindo, gente? Estão conseguindo, que tá dando sinal que sim, que sim, que sim. Então, estão ouvindo bem. Vocês aqui do YouTube, já estamos com 108 pessoas aqui no YouTube. Estão conseguindo ouvir bem, gente? Sim, sim, sim. Pessoal, havia reclamações que o YouTube, que é a live da Profeta Nanda, estava cortando, picotando muito, certo? Então, eu pedi para os meninos arrumar, né, esse sistema e eles disseram a mim que está perfeito. Porém, pessoal, a gente ainda não fez live após essa manutenção. Então, eu gostaria que vocês que estão aqui na live, principalmente vocês aqui do YouTube, tá bom? Gostaria que vocês ficassem de olho para ver certinho se tá picotando, se tá cortando, se tá dando alguma interferência, tá bom, gente? Aí vocês já falem, porque a gente precisa ter a live auditiva, né? Que vocês consigam ouvir bem, tá bom? Entendido, gente? Correto? Perfeito? Gratidão. Pessoal, eu falei para vocês 2 horas, uma live aqui 2 horas, e compartilhamento de muitas pessoas. Não falei isso para vocês? Tá. Mas 2 horas eu fiquei lá embaixo, tá? E eu ia até gravar lá para vocês, eu ia fazer essa live lá na água, dentro da água. Lembra uma vez que a Profeta Nanda fez a live dentro da água para vocês? Eu ia essa live dentro da água. Mas a internet às vezes não pega tão bem lá nas águas. Então, fica difícil para fazer essa live. Mas eu queria muito ter feito essa live lá nas águas para vocês verem, para vocês entenderem um pouquinho, gente, sabe? Como que é, de que maneira, né? E tem muitas pessoas que perguntam, e ficam preocupadas, tentando entender, né, gente? Como que é a espiritualidade da Profeta Nanda, né? E eu sempre assim falo para vocês que eu não leio carta, eu não leio búzio, eu não leio o tarô. E não é, pessoal, para criticar ou para fazer qualquer tipo de fala, mas é para dizer para vocês que eu só tenho esse fundamento aqui. Este aqui é o meu fundamento. E eu fico feliz que muitas pessoas começaram a usar. Através da Profeta Nanda, muitas pessoas estão se voltando à espiritualidade. Muitas pessoas estão abrindo a Bíblia antes de falar alguma coisa a vocês. Vocês estão percebendo isso? Vocês conseguem perceber isso? Às vezes a gente pode dizer assim, nossa, está copiando a Profeta Nanda. Sim,
Mas vocês concordam comigo que isso é uma cópia boa? É uma cópia maravilhosa? Que você ter primeiramente a direção do Espírito Santo, você ter primeiramente a comunhão, você primeiramente perguntar a Deus se você deve falar ou se você não deve falar alguma coisa. Vocês estão conseguindo perceber isto? É uma cópia? É uma cópia? Mas é uma cópia boa. Sabe por quê? Porque, gente, na minha história eu contei para vocês. Quem conhece a profeta Nanda já ouviu essa história. Que não é história, né, gente? É a minha verdade. Com a palavra, onde o Senhor não me permitiu nem pela direita e nem pela esquerda. Eu vim para o lado evangélico, mas evangélica de Cristo, não do homem. Porque tem muitos evangélicos, gente, que realmente é do homem. Então, tudo que o homem disser tá certo, tudo que o homem pedir tá certo. E não é assim. O Senhor nos deu direção para falar com Ele diretamente, tá? Então, eu tenho essa direção e, eu uso muito a água, o elemento água, porque foi na água onde aconteceu aquele momento da perda da minha amiga Caio. Eu era criança, era anjo, né? E sobre as águas. Então, a profeta Nanda, você não vai ver ela usando búzio, tarô, cartas, ciganos e outras coisas mais, não. Você vai ver eu usando sempre a água, a Bíblia. E são coisas que estão sendo assim, gente. Todos estão usando. Muitas pessoas que lê carta, que lê búzio, que lê tarô, agora está usando um copo com água. Vocês estão percebendo isso? Estão percebendo? É cópia? Sim, mas é uma cópia boa, né, gente? É uma cópia muito boa. É uma cópia maravilhosa. Que a água foi um dos primeiros milagres que o Senhor fez. O Senhor Deus fez. Um dos primeiros milagres que ele fez foi com a água, transformando a água em vinho. Maria estava em uma festa e falou: Jesus, está acabando todo o nosso vinho. Como vamos servir as pessoas, os convidados? E Jesus falou assim: olha, ainda não é chegada a minha hora, né? E Jesus foi lá e transformou aqueles balde de água em vinho. E ali aquelas pessoas tomaram aquele vinho e falaram: nossa, como você pode deixar o melhor vinho para o final da festa? Né? Que eles tomaram ali aquele melhor vinho. Então, gente, você vê que está tendo essa cópia. E esta cópia, são cópias que são edificadoras, entendeu? Quando você vê alguém fazendo como a profeta Nanda, usando a Bíblia, vamos abrir a Bíblia. É uma cópia boa. Quando você vê alguém pegando o copo, vamos pegar um copo com água, é outra cópia boa. Vocês entenderam que o Espírito Santo, ele trabalha de todas as maneiras? Consegue entender isso? Ele trabalha de todas as maneiras, até aquele que não era passa a ser. Vocês entenderam isso? Aquele que não era, aquele que não jamais vai fazer isso, meu jeito é outro, e passa a ser diferente, a ser bom,
a ser cuidadoso, cuidadosa. Então, gente, é desta forma que o Pai do céu, o Espírito Santo, trabalha a todos, ao mendigo, ao pobre, ao bandido, ao rico, ao gordo, ao preto, ao branco, ao que for. É desta forma que ele trabalha. E quando você vê, as pessoas estão mudadas. E eu fico muito grata por isso. Por ver pessoas fazendo de forma correta. Quem que me permite estar aqui? É o Espírito Santo de Deus, ninguém mais. Quem que nos leva daqui, um piscar de olho, gente. Hoje nós estamos aqui, amanhã pode ser estar velando-se um luto, uma despedida, estamos pro sono eterno. Quem tem esse poder? É Jesus Cristo. E se você não reconhece Jesus Cristo como seu autor, consumador de todas as coisas, você não consegue estar mais aqui. Porque a terra chora por misericórdia. As pessoas choram, clamam por misericórdia. E a misericórdia do Senhor, repare que está se aproximando daqueles que o temem, que tem esse temor a Deus, que tem esse sentimento que Ele pode, Ele faz, Ele é tudo e Ele toma conta de tudo. Eu estou muito feliz essa tarde de poder estar aqui fazendo exatamente aquilo que vim para fazer. Dar as visões certinhas, orar na hora certa, estar aqui é um privilégio. Poder explanar a vocês aquilo que muito tempo é oculto aos olhos por conta do bloqueio do homem. Então foi colocado várias grades para que a espiritualidade não chegasse até você. Mas nessa tarde do dia 10, eu estou aqui. E as minhas visões são premonitórias. E vocês sabem disso. As pessoas que me seguem sabem disso. E eu procuro exaltar ao Rei dos Reis nessa tarde. Exaltar pelos videntes, pelos tarólogos que estão usando a Bíblia como referência e também a água. E eu me sinto honrada nessa tarde por, mesmo de certa forma copiando a mim, mas ser representativa para eles de alguma forma e mexendo aqui no psicológico, busca Cristo antes de traduzir a sua fala. Então, nós estamos felizes que as pessoas têm como referência a palavra, primeiramente. Logo, logo, vocês vão ver pessoas também querendo ter um lenço. Isso é um véu, tá? Como o da profeta Ananda. Logo, logo, vocês vão ver isso. E vamos ficar mais felizes ainda. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando. Ele está trabalhando.
Ele está dando livramento, ele está agindo. E ele vai agir muito mais nessa tarde. E eu peço que você dê like, porque aqui eu quero falar sobre as crianças. As crianças, tá, gente? Quem assistiu o vídeo, a live que eu fiz quase... Sabe que hora que eu fiz a live, gente? Quase meia-noite. Foi porque eu quis? Não. Foi porque a espiritualidade da profeta Nanda ordenou. Bem? Querer e ser obediente é diferente. Eu queria 10 horas. Eu queria 10 horas. Eu queria 10 horas. Mas não deu. Não deu. Teve que ser quase lá pelas meia-noite. E tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Está tudo bem. Tá bom? Pessoal, vamos bater o dedinho aqui, ó, nesse cantinho e dar muito like. Muito like. Primeiro, eu vou falar sobre as crianças, sobre você que tá aqui. Vamos falar um pouquinho sobre você. Você é a pessoa mais importante desse mundo. Porque se você não estivesse aqui, de nada adiantaria saber de tantas coisas. Você é a pessoa mais importante deste mundo, tá? Principalmente você que está aí no meio do vício, no meio das drogas, no meio da dificuldade, no meio da desilusão, no meio do choro e no meio do engano, certo? Esta pessoa que tá aqui, ó, você é mais sábia. Gente, olha, eu não sou mais sábia. Eu sou uma pessoa que eu busco orientação espiritual. Eu tenho os meus mentores. Eu não sou mais do que ninguém. Só que cada um, gente, tem o seu jeito de trabalhar a sua espiritualidade. Cada um tem um chamado. E eu não posso vir aqui dizer a vocês que eu leio carta, que eu leio búzio, que eu faço isso e faço aquilo, sendo que isso não é verdade. E nem também alguém pode se querer passar por profeta, sendo que não é. Então, a diferença, gente, na nossa apresentação. Quem somos nós? Eu sou profeta Nanda, eu tenho um dom nato desde a minha infância. Eu não leio carta, não leio búzio, não leio tarô, respeito todas as religiões, venho debaixo de uma religião espírita, meu pai amado só me ensinou coisas boas, amo, reconheço e tenho total respeito pela espiritualidade. Minha mãe católica, representante da Igreja Católica, me ensinou muitas coisas. Tenho honra e respeito pela minha mãe, uma grande curandeira, né? Onde ela fazia trabalhos de cura espiritual. Tanto meu pai quanto minha mãe era referência, não só na minha cidade, mas em outros e outras cidades, estados e tudo mais. Vinham buscar meu pai. Sou de família humilde, de 18 filhos, aonde meu pai e minha mãe criou a gente com muito sacrifício, ensinando não roubar, não matar, não fazer nada de errado, inclusive orar no meio das matas. Eu, profeta Nanda, fui criada orando no meio das matas, tá bem? E também quero dizer a vocês que eu não tenho mais meu pai em terra e nem minha mãe mais em terra, mas eu tenho os meus mentores de luz. Quem é os meus mentores de luz? É o Espírito Santo, é o anjo da guarda, é o mentor guardião, é os mentores das colônias,
Como assim, profeta Nanda? É assim, é desse jeito. E não tem problema nenhum. As minhas visões, elas vêm como vídeo, filme de coisas que eu já vi acontecer. E eu falo que é só uma visão espiritual, tá bom? Mas desde os meus 5 anos, eu nunca errei. Posso errar, por favor? E se isso acontecer, não venha me julgar, porque eu sou um ser humano e serei provada e aprovada quanto a todos vocês, tá bem? Eu sou o profeta Nanda. Este nome foi me dado por carinho, pelos meus seguidores, por gratidão a tudo que falo, tudo que faço. Sou evangélica, sigo a igreja evangélica, mas não gosto que fale mal de nenhuma crença e nenhuma pessoa que acredita em qualquer coisa que seja que lhe traga fé, tá bom? Então, aí nos meus vídeos são vídeos simples, não tem tanta elegância, beleza, mas são vídeos que têm chegado, tenho vídeos que chegou a 900 mil visualização, tenho vários acertos e sou grata a cada uma das pessoas que estão aqui. Minhas visões vão desde o paralítico, o aleijado, o leproso, o drogado, o bandido, o assassino, o criminoso, o pobre, o rico, o trabalhador, o espírita, o milionário, o trilionário, o gordo, o branco, o preto, o magro, não importa. O filho que foi criado por Deus. Se segue a Deus, não sei, mas foi criatura e feitura da mão de Deus, tá bom? Então, para você que não me conhece, fica aí um pouquinho dessa rachadura de palavras sobre mim, traduzidas por mim mesmo, tá bem? Gratidão, seja muito bem-vindo. E você que me conhece, diga para mim, da onde que você está? Vamos começar aqui pelo YouTube? Da onde o Espírito Santo está movimentando as pessoas? Que lugar você está assistindo e participando aqui com a Profeta Nanda? Vamos ver aqui no YouTube. Limeira, gratidão. Santa Catarina, Uberlândia, Maranhão em peso aqui. João Pessoa, Aracaju, Santo André, Portugal, Venezuela, ó, tem gente da Venezuela aqui, gente, Colômbia, Rio de Janeiro, Santo André, Aracaju, São Paulo, Indaiatuba, Capão do Cipó, Cabo Frio, Itália, gratidão aos italianos que estão comigo, Mogi das Cruzes, Santa Maria, Porto Alegre. Eu vou um pouco devagar, gente. Vocês que já estou falando, já vai colocando o coraçãozinho aqui. Astro Paraná, né? Mogi das Cruzes. Gente do céu, é muita gente, tá? Então, vai colocando os coraçãozinhos para me saber que eu já falei de você. Bauru, São Paulo, Limeira, Santo André, Espírito Santo, Pernambuco, Veracruz, Santa Cruz, Vinhedo, Barcelona. Gente, deixa eu falar. Vocês lembram que eu falei sobre um jogador que vai ficar muito importante? Vocês lembram disso? Quem lembra? Um jogador jovem. Gente, eu não peguei o nome do jogador, mas ele deu uma entrevista, a minha assessoria já está até com a entrevista dele, chorando, gente. Vocês que assistiram, coloque aqui para o Profeta Nanda. Ele é jovem e ele fala, quem que acreditaria do jeito que eu falei que ele iria falar, gente? Veja bem, é sem tirar e sem pôr uma letra. Ele falou assim, quem que imaginaria que eu saído lá daquele lugar estaria hoje aqui de um dos maiores clubes do mundo? Vocês viram isso, gente? Vocês viram isto? E eu falei para vocês que seria muito importante, ele daria essa entrevista, ele falaria com os jovens, aqueles jovens que
que não consegue e acha que Deus não está vendo você, né? E aí, ele falou sobre o jovem, foi emocionante. Pessoal, consegue dizer o nominho dele aqui para mim? Que a minha assessoria tem o vídeo certinho. Falou, ó, profeta, do jeitinho que você falou, ele se destacou, subiu, fez o vídeo, falou exatamente. E eu fico muito feliz, né, gente? Eu fico muito feliz. É um jovem jogador. Ele vai crescer, gente, tanto quanto este Neymar. Ele vai ficar tão quanto este Neymar. E eu falei que ele iria trazer uma entrevista com grande alegria, contando e se emocionando. E foi exatamente o que aconteceu. Ele chora no vídeo, né? Eu não peguei, mas eu estou sabendo que a minha assessoria contou. E eu fico assim muito grata, gente. Por quê? Ah, mas jogo de bola? Jogo de bala. É um esporte, é uma alegria, né? É algo que traz entusiasmo não só às crianças, mas também à sociedade, né? Você sabe que eu acertei vários jogos e os meninos ficaram muito felizes, né? E eu fico grata também, porque eu acabo despertando um público novo aí para seguir a Profeta Nanda, com interesses diferentes, mas interesse saudável, né, gente? Que gostaram de futebol, gostar das coisas saudáveis, isso faz muito bem, né? E eu fico muito feliz por isso. Pessoal, ainda tem gente aqui colocando, sou de Osasco, Profeta Nanda, sou de Belo Horizonte, sou de Santos, sou de Santo André, gratidão, gente, todo mundo aqui querendo deixar aqui a marca da sua cidade, Caxias do Sul, São Paulo, Jundiaí, Pernambuco, Recife, Pedreira, Belém do Pará. Gente do céu, tem muita gente aqui, muita gente mesmo nessa live. Eu peço que vocês ponham o dedo aí e dê o like. Primeira coisa que eu quero falar sobre o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, é sobre as crianças. Depois, vocês que estão aqui compartilhando, estão dando like, eu vou tentar falar com algum de vocês. Escolha da minha assessoria, não posso escolher porque são muita gente. Seria muito injusto eu optar por um de vocês no meio dessa multidão de pessoas, tá bom? Tem pessoas do Rio Grande do Sul, tem pessoas de países de fora, da Colômbia, da Itália, da Venezuela, Pernambuco, tem gente de muitos países aqui, tanto brasileiro. Então, eu não posso, gente, opinar por uma só pessoa. Então, quem faz isso é a minha assessoria, mediante dos likes de vocês, tá bom? As pessoas que estão participando com os likes, que estão participando com os compartilhamentos, são essas pessoas que vão para lá o nominho para sorteio, tá, gente? E esse sorteio, tanto para Profeta Nanda tentar falar com algum de vocês, quanto também, gente, para entrar no meu grupo novo de Telegram. Gente, até agora eu não consegui falar sobre o meu grupo de Telegram. Eu falei muito pouco, gente, sobre o grupo de Telegram, né? Pessoal, você que está adquirindo a entrada no meu grupo de Telegram, imagine bem, você vai ficar 6 meses comigo. 6 meses com a Profeta Nanda. É a metade de um ano todo, né? Então, gente, vocês veem assim, ah, tá. Daí como que faz? Vocês têm que entrar em contato com a minha assessoria por mensagem. Não adianta ligar, gente. Não tem como atender uma pessoa no meio. Nem quero falar o tanto de pessoas que tem para não ficar assim até feio. Então, você tem que mandar a mensagem. Pela mensagem, a assessoria responde você. Ah, tem uma doação simbólica? Tem. Mas vale a pena, gente? Por quê? Eu vejo pessoas aí fazendo doação para 3 perguntas, tanto. E para você ficar lá com a Profeta Nanda, você vai ficar é, você vai ficar 6 meses por essa doação. Então, super vale a pena.
tá? Olha aqui que belezinha. Alguém colocou aqui, ó, para entrar no grupo, tal, fez bem bonito. Eu vou até fixar o comentário dela, porque aí, gente, vocês já sabem que é exatamente desse jeito. O número da assessoria é esse, para entrar no grupo é por mensagem de texto, tá? Você manda mensagem de texto e você é chamado, tá bom? Então, pessoal, é assim que funciona, tá bem? Então, você que quer participar, gente, que tá aí com vontade de ver como que é estar todo dia com a profeta Nanda, como que é, né? E sabendo que nós vamos precisar. Vocês já sabem por que não precisa nem eu falar para vocês não disserem assim, nossa, a profeta tá pondo medo. Não, não estou pondo medo. Eu estou falando real, tá, gente? Pessoal, o que que eu falei sobre a paz? Estamos assinando um acordo de paz. Muito bom, gente. Maravilha, um acordo de paz, né? Um acordo de paz é o que o mundo precisa, gente. Mas muitas pessoas falaram: nossa, profeta Nanda, vai ter um acordo de paz, já estão assinando e você está falando que não vai ter paz? Sim, eu falei lá atrás para vocês, eu continuo falando, eu torno falando, cuide-se. Sabe aquele antigo, aquelas palavras antigas que as nossas mães falavam? Se cubra. Nossas mães falavam, as mães mais simples. Falava, filho, filha, se cubra. Sabe quando fala se cubra? Se cubra, põe alguma coisa na sua cabeça, se cubra. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que as coisas vão ficar complicadas. Ai, mas não. Olha, gente, eu vou contar uma para vocês. Eu gostaria que vocês prestem bem atenção. Tem um homem que se diz ser vidente, muito que ele se acha muito importante, que ele acha que ele é um grande vidente importante e tal. Gente, ele foi num programa e ele falou assim: não vai ser capturado Maduro nenhum, é tudo conversa dessas videntes, dessas pessoas que falam demais. De certa forma, gente, até meio que criticou a profeta Nanda. Até meio que veio e fez uma crítica à profeta Nanda. Fez essa crítica, entendeu? E o que eu fiquei triste, gente? Que ele falou que o Maduro não ia ser capturado e que a guerra já estaria tudo tranquilo, não ia ter guerra não. E que essas conversas são dessas pessoas que não sabem nada. E eu fiquei tão triste com aquele moço, gente. Porque aí eu fui lá na página dele para ver quem é ele, para falar tanta besteira assim, né? Eu fui, gente, diz que se acha tudo importante, sabe, gente? Gente, eu tava vendo lá um tanto de visão que é da profeta Nanda e ele falando quase igual, gente. E estava desfazendo de mim, falando que não ia ter nada na Venezuela, Maduro não ia ser capturado, era toda coisa da cabeça, e que o mundo ia ser maravilhoso, o Brasil próspero, as coisas boas, tudo acontecendo. Foi isto que ele falou. Entendeu? Eu fiquei tão triste, porque eu não falo mal de ninguém. Não falo mal de ninguém. E não venho aqui falar besteira para ninguém. Falo o que eu vejo. Então aquele homem me deu uma tristeza muito grande. E o que aconteceu? Do jeito, com todos os detalhes da minha visão espiritual. A captura. Eu falei, vai ter uma captura. Espiritual fala a palavra captura. Vai ter pessoas que vai dizer que é como um sequestro, mas é captura.
Gente, tudo que eu falei, e aí ele pegou, gente, aqui é o negócio do cinto, aqui do meu shorts que eu estou, esse é o cordãozinho do cinto, fazendo que aqui é o rabinho dele. Ele, ó, ele fez isso, ó, ele enrolou e botou para debaixo da perna, ficou quietinho. Não falou mais nada, não falou que essa visão acertada, não falou nada, sumiu, se escondeu por um tempo, agora já tá voltando falando outra coisa, não tocando no assunto. Então o rabinho que estava esticado, erguido, ele fez este rolo e guardou para dentro. Entendeu, gente? Isto fala rabinho entre as pernas. Agora eu lhe pergunto para vocês: espiritualidade é brincadeira? Respondam vocês. Eu não vou nem responder. É brincadeira? Então, gente, quer fazer o seu trabalho, faça do seu jeito. Mas não venha falar de coisas que você não sabe, não conhece e não tem a humildade para conhecer. Então, é uma pessoa que muito com o nariz tanto empinado que não consegue reconhecer a espiritualidade em mais ninguém, somente nele. Então, esse tipo de pessoa, gente, passa vergonha. Passa vergonha de, como que diz minha mãe, de partir as caras. Sabe partir a cara, gente? A pessoa tem que ter o senso da vergonha, né, gente? Porque é igual pessoas que vai na minha página lá, minha assessoria me mostra, pessoa que vai lá e começa a falar besteira. Tinha lá uma pessoa falando, depois que acontece, daí vai falar. Gente que eu vou falar pra você, gente que é tão feia, é tão horrorosa por dentro que consegue mostrar o seu horror por fora. Aquele horror que a pessoa é por dentro, salta pra fora. É tão feio, gente, você se meter aonde que você não é chamada. Se você não tem a capacidade de ouvir, de prestar atenção e tomar a consciência, bem, eu não quero mais ouvir a profeta nada, então vou ouvir o João, o Carlos, o José, o Alfredo, a Maria das Antônias, vai quietinho, mas não fica, gente, falando e se humilhando e fazendo besteira, gente. É muito feio isso. É horrível, se você quer saber. Eu não faria isso. Eu não colocaria a minha imagem em xeque. Na verdade, nem é a imagem, né, gente? Que são aquelas pessoas que você clica, não tem nenhum seguidor. É só aquela careta que fez, uma caretinha, careta, né, dentro de um círculo, para ir lá palpitar nas coisas dos outros. Então, se você não tem capacidade para ouvir, sai. Tem pessoas que falam, eu não aguento, a profeta demora muito para falar. Quer que eu fale? Rápido. Que nem uma louca falando besteiras. Eu não vou fazer isso. Se você tem paciência para ouvir, você vai ouvir, entender, compreender e reagir a essa sua compreensão. Certo? Não adianta você escuta as coisas pela metade, sai contando pela metade, esparrama pela metade, e é isso que acontece. Tem pessoas que vai falar com vocês comendo, tá comendo e falando com vocês. Minha assessoria mostrou isso, gente. Eu não procurei. A minha assessoria mostrou. Pessoa comendo e falando com vocês, né? Limpando a boca e falando com vocês. Até quando você vai se lembrar que você é importante? Você é mais importante do que o artista que você quer saber. Eu quero saber, vamos supor assim, da Virgínia. A Virgínia não é mais importante que você. Ela é importante para as pessoas, mas você é mais importante do que as pessoas. Tem que entender isto. Importante. Você
Sua vida, as coisas que você está vivendo, tá tudo ok? Você tá feliz? Eu atendi pessoas que estavam querendo tirar a própria vida. Eu atendi pessoas que se contaminou com AIDS e não sabe o que faz. Eu atendi pessoas que não sabia que havia um tratamento, que havia um aconselhamento, que havia pessoas psicólogas e que hoje essas pessoas estão aprendeu a viver e ser grata a Deus no meio de uma comunidade com responsabilidade. Você tem que aprender a ouvir. Você é importante. Você pode passar o que for, certo? Certo, gente? Você pode passar o que for, você é mais importante. Na minha live, sempre você vai ser mais importante do que tudo. Tá bom, gente? Certo? Certo? Entenderam? Importante. Você. Deus tem um porquê que você tá aqui. Você não tá aqui à toa. As coisas podem ter dado errado, mas você continua sendo importante. Porque você vai superar toda essa situação e você vai aprender no meio desse caos. Algo que vai te fazer crescer e ser mais resistente ainda às afrontas e armadilhas que te lançam. Pessoal, vamos começar a nossa live? Vamos lá, pessoal? Aqui eu não falei do pessoal do YouTube, do AP Vizinho. Gente, aqui no AP Vizinho tem muita gente. Que cidade, pessoal, que vocês são? Falei só do YouTube, né? Não falei do AP Vizinho. Vamos falar aqui do AP Vizinho. Que cidade que o AP Vizinho que me acompanha são? Gente, o AP Vizinho me acompanha demais. Paraíba, Goiânia, Gratidão, Paraíba, Profeta Nando, somos de Minas Gerais, Cuiabá, Guarapés, interior, Bahia, São Paulo, Osasco, Paraná. Pessoal, falei de Bolsonaro, vamos falar. Goiás, São Paulo, Santa Rosa. Gente, olha, Florianópolis, Pernambuco, Monte Claro, Santa Catarina, Belo Horizonte, Minas Gerais em peso, Torres. Gente, Bolsonaro. Quem lembra? Gente, eu vou falar com muito cuidado aqui. Parobé, gratidão, não sei onde que é Parobé, que nome bonito. Rio Grande do Norte, Brasília, Distrito. Gente, vocês lembram que eu falei de Brasília? Pessoal, eu fui no Quebra da Rotina. Eu ainda não repeti para vocês o que eu falei lá no Quebra da Rotina. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ai, pessoal, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Gente, eu falei um monte de coisa lá que vai acontecer, mas eu não marquei aqui para vocês, tá bom? Por quê, gente? Porque era tanta coisa que eu tava fazendo naquele dia. E aí eu não tava conseguindo marcar aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, né? Bom, pesaram também, né, gente? Vocês podem bem ir lá na live onde a Profeta Ananda fez e prestar atenção lá em tudo que eu falei. Vou tentar pegar alguns cortes de lá e trazer pra cá, tá? Pra vocês ouvirem. Mas vamos lá. Pessoal, vamos ver. Aqui não, é que eu anoto tudo, sabe, gente? Tudo. Aí eu anoto. Eu anoto tudo, gente, porque um dia você vai perguntar e eu vou saber te responder. Certo? Pessoal, Bolsonaro. Vamos lá direto, vamos direto. Depois o pessoal vai lá, não no Quebra da Rotina, e vai lá e procura pela Profeta Nanda, né? E você vai ver lá o vídeo da Profeta Nanda, onde a Profeta Nanda falou. Eu vou tentar fazer alguns cortes aqui também. Pessoal, pois não vi a live, tá? Tem que ver a live. Pessoal, preste bem atenção. Vocês lembram quando eu falei para vocês? Preste bem atenção no que eu vou falar, certo?
Olha aqui, Jame, você é Deus? Não, não sou. Eu não sou Deus. Mas eu tenho um nome reconhecido e tudo que fiz até agora aconteceu. E se você quer um encontro com Deus, vai no seu quarto, dobre o seu joelho, vai falar com ele e sai da minha live, tá bom? Se você puder me fazer esse favor, sair da minha live, vai ser a melhor pedida da tarde. Gente, eu não gosto de gente mal educada. Não gosto de gente que vem aqui na minha live para me confrontar. E eu acho que essas pessoas deveriam ter vergonha na cara e procurar os seus caminhos antes de começar, né? É, então, ela é um prazer. Não, não é um prazer. Você já. Eu vou apagar, já vou até bloquear aqui. Já vou até bloquear. Não vou deixar nem abrir a boca, gente. Porque quando a pessoa abre a boca, gente, para tirar a paz, a gente já corta, deixa ela lá. Ela já foi lá pelo deserto, da onde não poderia sair. Gente, o mundo tem gente ruim. Gente muito ruim, vocês sabiam disso? Tem gente no mundo que não merece, gente, um bom dia. Tem gente no mundo que a gente tem que pegar, sabe como, gente? Eu vou te dar vou dar uma ideia aqui para vocês, como que tem gente, mas é verdade, tá, gente? Não é brincadeira, não. Eu sou espiritual, eu estou falando o que eu vejo. Tem gente que tem que pegar aqui, ó. Aqui ó, aqui é a caneta que eu ganhei da minha amiga Aurélia. Tem um ganchinho aqui na caneta, ó. Tem pessoas que tem que pegar assim, ó, com o ganchinho, ó, pegar assim, porque é cobra pica a gente, gente. Não tem discernimento, não tem noção de onde entra. Está escrito aí na live da Profeta Nanda. Live espiritual. O que que tá fazendo aqui? Então, é cobra. Tem que pegar com um ganchinho e tirar da live. Cobra, gente, pica a gente. Venenosa, perigosa. E depois, quando a gente vai lá na pessoa, a pessoa é só uma cara. É uma careta, é um fake. Pessoa que tem coragem de pegar e ficar fazendo fake para entrar na live das pessoas, porque não entra de verdade, né? E não fala? Fala aqui com a profeta Nanda, vem me confrontar. E eu ficaria muito feliz de poder discutir algo que seja produtivo e verdadeiro, né, gente? Não converseiro. Por quê? Tem muita live que a gente vai, a gente vê as pessoas, é entrevista, é converseiro. Gente, espiritualidade não é converseiro, é conversado já, é só trazer aqui e pronto. Entendeu, gente? Se você é espiritual, você traz a mensagem e pronto. Não é converseiro, não é entrevista. E eu falei para um amigo meu aí que eu não gosto de entrevista. Eu não vou em live para fazer entrevista. Não, eu vou para falar o que eu vejo. E o que eu vejo vai acontecer. E tanto que acontece que eles roubam minhas previsão, minhas visão, que não são previsão, e sai fazendo destaque e fama para eles. Então, gente, é muito difícil trabalhar na rede social. Se você pegar uma enxada de carpir, botar no meio da costa e ir trabalhar, você tem mais paz do que você tá aqui falando algo tão sério que é a espiritualidade. Pode crer que eu estou aqui por esta missão e outros espiritualistas sérios, verdadeiros, eles também estão por missão, porque para ficar aqui, gente, tendo que estar catando cobra com o gancho é um problema, tá, gente? É muito ruim. Espero que ela não volte mais. Pessoal, vocês lembram quando eu falei de Bolsonaro? O que que eu falei para vocês? Gente, eu vejo. Eu até fui. Teve uma pessoa tão ignorante nessa live, que se tornou um destaque a ignorância dessa pessoa. Eu perguntei se vocês conhecem seringa. Quem lembra disso? Vocês sabem o que é seringa? Quem lembra disso, gente? Quem é que lembra disso? E a pessoa falou: imagina, qualquer um sabe o que é seringa. Mas não era a intenção descrever uma seringa para vocês, uma intenção tentar explicar para vocês o que eu vejo, certo?
E ali, pessoal, eu falei que é o embro e o corpo e o embro. Então, a seringa, ela tem um negocinho que coloca lá, que é o embro e o corpo. Então, quando a gente vai usar, a gente primeiro aperta para ver se tá tudo ok, antes de usar. Se não está falhando. Então, gente, eu falei para vocês que na minha visão espiritual, eu vejo uma seringa. Eu falei isso para vocês. Eu não falei isso? Hein, pessoal? O profeta Ananda falou ou não falou? Se vocês quiserem dizer que eu não falei, gente, pode falar. Não tem problema nenhum. Mas eu puxo os vídeos e provo para vocês que eu falei. Certo? Quem quiser falar que não, pode fazer isso, sim, gente. Todo mundo tem liberdade. Mas eu trago o vídeo, marco a sua cara, o seu nome, dou destaque a você, faço de você uma pessoa super famosa, te confrontando com a verdade. Certo? Entenderam, gente? É assim que funciona. Gente, eu vejo algo à noite, no noturno. Quem lembra? Vamos fazer um compilado aqui de lembranças. Quem lembra? Tem pessoas muito inteligentes aqui na live. Eu sei porque eu vejo. Tem doutores aqui nessa live. Eu sei porque eu vejo. Esta visão, senhor doutor, ela é espiritual. Quando eu dobro meus joelhos, senhor doutor, e eu apago a luz, coloco meu véu, este véu de mamãe sobre a cabeça, estando falando com o Pai, o Rei da Glória, eu recebo o meu mentor espiritual, onde ele me mostra claramente uma seringa na noite, no noturno, certo? No noturno. E eu já havia falado sobre isso. Eu já havia, gente. Eu já havia falado sobre isso. Não vem dizer que eu não falei. Pessoal, eu falei algo sobre a cabeça. Quem lembra quando a profeta Ananda falou, gente, eu vejo algo aqui, ó, sobre a cabeça. Quem lembra, gente? Vocês lembram disso? Sobre a cabeça. Quem lembra? Hã? Vocês lembram disso? Ou pode dizer, não lembra, profeta Ananda está mentindo. Pode falar, não tem problema. Eu chamo a minha assessoria, peço os cortes e confronto você. Bem? Pessoal, vocês lembram quando eu falei para vocês, pessoal, eu vou confrontar a espiritualidade. Lembra quando eu falei? Gente, eu vou abrir aqui, ó, a porta que tá muito calor. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Tá muito calor, gente. Eu não tô aguentando o calor aqui. Deixa eu abrir aqui. Vai fazer barulho, gente, por conta da rua, né? Que o pessoal tá. Hoje é sábado, o pessoal tá cantando, tem gente que tá tomando banho com o carro, tá lavando o carro, e assim é, tá, gente? Então vai ter um pouquinho de barulho. Mas se vocês não ouvirem, é só me avisar, tá bom? Que eu tento fazer alguma coisa aqui. Pessoal, vocês lembram quando eu, profeta Ananda, falei pra vocês? Gente, eu vou confrontar a espiritualidade. Eu vejo uma bruxaria feita aí para este senhor. Espiritualmente eu vejo, claramente eu vejo esta bruxaria. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma forte corrente de oração e eu vou fazer essa oração, esse trabalho de quebra.
Quem lembra disso, gente? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Gente, eu já vou falar das crianças. Já fiquem aqui na live que eu já vou falar das crianças. Inclusive, eu até já tinha falado das crianças em outro vídeo e vocês sabem o que eu vejo. Quem acompanha a Profeta Nanda sabe o que eu vejo. Pessoal, vocês lembram disso então? Deixa eu só concluir aqui sobre o Bolsonaro, tá bom, gente? O que que foi, gente? Eu fiz a oração. Para mim fazer esse tipo de trabalho é um trabalho espiritual do meu jeito, onde tem uma entrega, tem uma doação, tem um propósito espiritual diferente que vocês não sabem. Tem momentos que vocês jamais vão imaginar como é e de que maneira é, tá? Só digo que não é de bruxo, é espiritual de forma muito além do que vocês podem imaginar, tá? E eu fiz. E o que que acontece? Esta oração tirou esta castra de demônio que estava em cima dele, é uma castra de demônio que foi lançado. Vocês lembram quando na minha visão eu vi uma mesa preparada de oferenda feita? Quem lembra, gente? Eu falei para vocês. Eu não falei para vocês que tinha uma mesa de oferenda feita, né? Aí agora meu vizinho vai ficar alegre e cantar música, gente. Dá para vocês me ouvir? Aí ele tá cantando. O vizinho. Aí, parou. Gratidão, vizinho. Pessoal, tem gente querendo derrubar a live aqui do AP Vizinho. Se vocês quiserem vir aqui pro YouTube, fique à vontade, tá? Tem gente mau caráter aqui querendo derrubar a live da Profeta Nanda. Por quê, gente? Derruba a live, vai lá, copia tudo e fica aqui eles que falaram. Por isso que eu peço para vocês o like, o compartilhamento, tá? Foi tirada essa castra de demônio, esse trabalho de bruxo, né? Então, o Profeta Nanda fez tudo isso, tal. E o que aconteceu, gente? Olha o vizinho, gente. Aí, o vizinho. Vocês conseguem ouvir, gente? O vizinho tá em festa. Pessoal, vocês querem que eu saia daqui e vá para um outro lugar? Olha o vizinho, gente. Vocês conseguem me ouvir? Ele tá dançando, tá cantando. Gente, eu vou tentar fechar a porta e passar calor por causa do vizinho. Calma aí. Olha o vizinho, gente. Pessoal, olha o pessoal, mau caráter, tentando derrubar a live da Profeta Nanda aqui no AP Vizinho. Vocês que estão no AP Vizinho, pessoal, corre pro YouTube da Profeta Nanda. Tem gente mau caráter querendo derrubar a live da Profeta Nanda aqui, tá? Se caso cair aqui, vocês correm pro YouTube, tá bom? Pessoal, também não dá pra falar muito do vizinho, porque hoje é sábado e eles gostam de cantar, então são cantores os meus vizinhos. São cantor, né? Então eu tenho que aguentar as músicas e falar que eles são abençoados sim, tá bom? Porque é dom deles, né, gente? Eles gostam de cantar, tá tudo bem. Pessoal, gente, fiz tudo isso. O que aconteceu, gente? Veio uma pessoa que se diz ser vidente e fez um ritual e um choro e tanta coisa e se estremilicou na frente dos vídeos e postou lá que ela fez essa oração. Vocês sabem de quem estou falando, né, gente? Vocês viram os vídeos, né, gente? Vocês sabem, né? Eu fico triste, gente. Sabe por quê? Por que que não fez antes, então? Antes da Profeta Nanda, por que que não foi lá e não fez antes?
Depois que a profeta Nanda, aí que você vai fazer seu ritual, amada. Por isso, gente, que eu estou criando o meu grupo de Telegram. É uma doação muito simples. Você fica 6 meses comigo, sabe por quê, gente? Porque primeiro vocês vão saber de mim e depois eu trago aqui. Por quê, gente? Porque é sempre assim. A profeta Nanda eu tenho um objetivo. Eu tenho o objetivo de ajudar muitas pessoas. Eu tenho o objetivo de mostrar o quanto vocês são importantes. Mas eu não consigo. Por quê? Porque vem aí os copiões, pula cá, tá avisando a profeta Nanda. Ele destrincha e coloca lá que são eles que fizeram. Que são eles que fizeram, são eles que fizeram e não adianta falar. Gente, outra coisa. Eu vou dar um pulinho aqui um pouquinho mais à frente, mas eu já volto no Bolsonaro. Eu falei que no Rio de Janeiro, eu, profeta Nanda, canalizando em oração, em visão, os meus mentores me mostram a facção, novamente, um confronto muito grande. Vocês lembram quando eu falei isto? Quem aqui lembra, gente? Quem lembra? Eu falei claramente. Quem falou? A profeta Nanda que falou, gente. Eu vejo, gente. Não é hoje que eu estou falando. Ó, que eu já falei para vocês. Falei até no programa do Carlos. Eu falei até no programa do Carlos, gente. Vai ter um ataque novamente no Rio de Janeiro. Eu me preocupo muito porque o primeiro eu falei para vocês explicando que via em cada canto corpos e pessoas encarreadas. Lembram, gente, quando eu falei antes do ocorrido para vocês tudo? O cheiro de sangue, onde eu passei mal na live, falei para vocês? Aconteceu, todo mundo falou, não foi mais a profeta Nanda. Nem ninguém comentou sobre mim, gente. Foi o vidente tal, a vidente tal, todo mundo menos eu. E eu fiquei muito triste, gente. Sabe por quê? Porque eu não estava falando aquilo, contando números e fazendo sucesso. Eu estava falando sobre vidas, de ser humano, não importa a situação. Vidas que podiam ser transformadas, que podiam ser mudadas, vidas, não importa, vida de polícia, vida de bandido, vida de mãe, vida de pai, vida de quem fez certo, de quem fez errado, eu estava falando sobre vidas. Certo, gente? Eu falei. Agora eu estou falando, já tem um tempo aí, estou falando novamente que eu vejo um confronto gigantesco. O espiritual me mostra, gente, como se fosse algo de poder, algo que vai marcar o Rio de Janeiro novamente. Aí já tem gente que já está falando, né? Já está falando, já tem gente que está falando, já tem gente que está falando a mesma língua da profeta Nanda e falando que vai ter. Então, gente, já a profeta Nanda serve de uma escada. Só para subir. Sobe. Na cabeça da profeta Nanda. Certo, gente? Vocês precisam reconhecer isso, gente. Vocês precisam entender que há interesses diferentes sobre isso. Há interesses de ganhar um grande público para mostrar a espiritualidade, quanto a gente pode mudar, quanto a gente pode ajudar o outro, quanto a gente pode evitar o mal, quanto a gente pode fazer diferente, quanto a gente pode tirar pessoas do fundo do poço. E há interesse de estrelando, né, gente? E isso não pode acontecer, gente. Certo? O estrelando não tem os mesmos interesses que o da profeta Nanda, que é a autora da visão dada pelo meu mentor, que nem é minha, tá, gente?
mas o meu mentor. Então, eu peço que vocês tomem cuidado, que vocês prestem atenção nessa visão. Isso me deixa bastante triste, porque eu vejo crianças e mulheres envolvidas nesse meio. Eu vejo grande sofrimento e eu quero que ore pelo Rio de Janeiro. Eu tenho muito seguidor no Rio de Janeiro e gosto desse povo carioca e quero que esse povo seja muito protegido, gente. O que tiver de acontecer, que o Senhor Deus esteja com a mão estendida, olha, à frente. Não deu para vocês ouvir porque, ó, a música tá lá fora, gente. Se eu fechar a janela, eu morro de vez de calor, tá? Então não dá para fechar a janela. Pessoal, vai ter este ocorrido no Rio de Janeiro, tá bom? Vamos lá. Voltando ao Bolsonaro. Vamos lá. Pessoal, o que eu venho falando e o que eu vejo sobre Bolsonaro? Eu vejo que as pessoas têm que orar. Ele tem sido resistente, ele tem sido valente, ele tem sido forte, ele tem se segurado, mas eu vejo na noite. Olha, eu, profeta Nanda, eu vou dormir. Eu estou dormindo, gente. Estou dormindo. Vamos orar? Gente, eu falei para vocês que eu tenho um cuidado, porque eu falei que aquilo que aconteceu dele ter batido e ter caído, lembra? Da forma que explicaram, eu vejo acontecendo novamente. Eu vejo acontecendo novamente. Certo? Certo? É isso que eu vejo. Podendo, gente, acontecer algo muito sério, tá bem? Então eu peço que vocês orem, que vocês prestem atenção aí nas visões da profeta Nanda, nas orações que vem fazendo. Preste atenção, enquanto Deus ele é poderoso, enquanto o Senhor Deus tem nos guardado, tem nos ajudado, tá bom, gente? Preste atenção. E ore pelos seus governantes. Ai, eu não gosto. Eu não gosto desse governante. Gente, olha aqui. Goste ou não goste, ore. Sim? Não vou orar. Não posso te obrigar. Mas a pátria, os países, vocês lembram quando eu falava um país na direita, um país na esquerda, um país, 4 países, ou 5 potências, que vão tomar o peito, gente, e vão dizer aqui, ó, lideranças. Em oração, o Senhor me mostra isso, gente. O Senhor me mostra isso. Gente, nos Estados Unidos, eu venho falando para vocês que vai ter um combate. Quem lembra, gente? Vai ter um combate, eu já falei para vocês, os Estados Unidos vai se levantar, gente. E olha, vai ter mais uma captura. Eu vejo mais uma captura. Ser capturado. Confronto, sim. E lembra quando eu falei para vocês que não ia parar essa pazinha que eles queriam, todo mundo queria paz e não tem paz? Não vai ter paz, gente, não tem paz. Ah, mas vai ter paz. Não, não vai ter paz. Eu falei dos protestos
protesto, eu falei das pessoas nas ruas, eu falei de outros países também nas ruas, eu falei de países, eu deixei tudo aqui nas lives da Profeta Nanda, nos vídeos, nos cortes, aonde eu fui, tudo, tudo. Essa captura, gente, que vai ter, vocês vão ficar, ó, queixo caído. Não posso falar o que não vejo, eu falo o que eu vejo. Peço a oração de vocês. Peço que vocês orem, peço que vocês prestem atenção em vocês. Presta atenção em vocês. Não fica preocupado com os outros, presta atenção em vocês. O pessoal vai ter uma reviravolta. Uma reviravolta. Essa semana. Vocês lembram também, gente, que eu falei que o povo ia virar em coice, socos e pontapé? Soco, coice e pontapé. Pontapé, gente. De chutar o outro, meter coice na cara soco, né, na cara das pessoas. Você viu só? Aconteceu, né? Então, gente, tá ficando sério. Tá ficando feio. E a tendência é piorar, certo? A tendência é piorar. Gente, vai ter assim um. Lembra que eu falei. Gente, olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vejo um lugar aqui, eu tô falando de briga e tanto, eu vejo um lugar onde as pessoas vão ficar uma situação de queimadura, tá? Isso eu já tinha visto e eu torno a afirmar aqui. Cuidado, pessoal, ambiente fechado, eu vejo um incêndio muito grande, pessoas sendo queimadas, tá? Vocês lembram quando eu falei queimado aí? E o que aconteceu? Eu vejo isso, tá? Pessoal, tem gente que quando vê que a coisa vai ficar bem feia mesmo, bem feia, vai ficar bem feia, sabe, gente? Quando a coisa fica bem feia, corre para dentro do Albert Einstein. Eu não podia falar o nome do hospital, né, gente? Pessoal, finja que não ouviram. Tampe os ouvidos, finja que não ouviu o nome do hospital. Finjam, fiquem quietos. Não fale que ouviram esse nome, tá bom, gente? Certo? Vocês vão ver e vão lembrar da Profeta Nanda. Aí depois vocês vão lá, põe visão acertada. Tá bom, gente? Pessoal, aí é na live. Sou funcionária desse hospital. Por favor, finja que você não ouviu, tá, amada? Fica tranquila. Tem funcionário do hospital aqui, gente. Pessoal, vamos lá. O Senhor Deus me mostra sobre as crianças. Sobre as crianças. Pessoal, o que eu vou falar para vocês? Gente, eu vejo como sabe, para mim é como um poço, tá, gente? Não sei, é um buraco feito, um buraco fundo. Eu vejo aí, todas as visões, eu vejo esse buraco, gente. E eu não sei o que isso quer dizer. Vão encontrar
pessoas que vai trazer a verdade. Então tem pessoas que vai ser encontrada e vai trazer a verdade. Choquem com tudo a história. Choquem, gente, que no mundo que nós vivemos, toda essa história, por que e para quê? Choquem, fiquem chocados com toda a história. E outra coisa, gente, eu vejo pessoas que não são estranhas de todo esse contexto aí. Vai acontecer isso, é isso que eu vejo. Eu estava orando, pedindo ao Senhor para ter esta visão. E o que eu vi é isto, vai ser. Lembra quando eu falei para vocês que antes de 20 dias isso seria resolvido? Pois ontem, eu não sei porque me mostraram cinco dias. Eu não sei por quê, tá? Eu não sei se é 5 dias que vai ser encontrado a pessoa. Eu não sei se é 5 dias que vai acontecer. Eu não sei o que é, mas eu vejo 5. Não sei se é dia que tem o número 5. As coisas, gente, não é como vocês estão esperando, é diferente. Gente, essa cidade do Maranhão é uma cidade onde tem vários seguidores. E acredito que quem segue a Profeta Nanda tem que ser um ser humano bom. Olha aí, vocês não vão acreditar no que eu tô vendo aqui agora, gente. Calma aí, gente. Olha aí o que eu estou vendo. Vamos lá. Vamos lá. Escute bem o que eu, Profeta Nanda, vou falar nesta tarde, 16h47. As coisas, o mentor manda falar. As coisas, preste bem atenção. Olha, escute o mentor da Profeta Nanda, tá? Escuta aqui. As coisas não estão boas e não é boa, entenda bem. Mas se você ouvir a Profeta Nanda, escute bem. Se você ouvir a Profeta Nanda, a voz da Profeta Nanda, eu vou fazer um chamado aqui, gente. Calma que vocês já vão entender. Vocês gente, só dá like aqui nessa live e compartilha. Só isso você vai fazer, mais nenhum comentário, tá? Só dá like e compartilha. Eu vou fazer um chamado aqui. Não saia da live, fique aí, tá? Não se preocupe. Fique, é a sua oportunidade. Eu tô falando com alguém aqui e já vocês vão entender. Não saia desta live. Não saia. É a sua porta de saída dessa história. Bem aí, ó. Olha aqui. Preste bem atenção você. Olhe, não se preocupe com ninguém, nem com o barulho do som, nem com nada. Só olha aqui. Olha aqui, ó. Eu virei dos dois lados. Olhe. Respira. Mais uma vez. Não é loucura. Continue aqui.
O espiritual vai te dar essa chance de sair desse lugar. Ele vai dar a chance de finalizar essa história. É feliz? Não. Está certo? Não. Mas é necessário que seja agora. Você que está envolvido no poder das crianças, eu não lembro o nome das crianças, mas eu sei que é uma menina e um menino. E elas são crianças aí do Maranhão. Você que está com as crianças, você que andou com as crianças, você que está envolvido nesta trama com as crianças, você vai, no nome do meu mentor, no nome do Espírito Santo de Deus, você vai ter esta oportunidade de acabar com esta situação. E é hoje até o amanhecer. E você não vai demorar, tá bem? Eu vou abrir aqui. É só com você que eu tô falando. Não importa quantas pessoas estão na live, não importa quem esteja. É só eu e você. Saiba que eu estou te vendo. Estou vendo um vulto aqui na minha frente. E é com esse vulto que eu vou falar, porque o meu mentor vai lá onde está esse vulto agora. Eu vou só pincelar aqui. Só compartilhe a live, pessoal, e dê like, tá? Isso não vai te deixar envolvido com nada. Aqui está. Eu não vou nem esfregar, só vou deixar aqui. Fecha os teus olhos. Espírito Santo do Senhor, Pai eterno, Deus de poder e de bondade, Criador do céu e da terra, aqui está o perfume ungido. Senhor Deus, esta pessoa que está e esteve e sabe sobre as crianças. Pai, eu te determino, Senhor Jesus, que o Senhor, pela misericórdia e bondade, que o Senhor haja do seu querer, da sua maneira, da sua vontade. Senhor, põe uma bola de fogo sobre a boca dessa pessoa, Pai. Que ela queime as línguas, queime a garganta, o grito saia, Senhor, e ela abra a boca e fale onde está as crianças, como foi feito e por que, Senhor. Agora, nesse momento, Senhor, que essa pessoa seja vista, ouvida, capturada, Senhor, e trazida diante, Senhor, as autoridades, Senhor, para, Senhor, relatar o que fez, o que viu e como foi. Em nome do Senhor Jesus, esse perfume embriague a sua mente agora, de certa forma que você não vai conseguir fazer mais nada. Você será conduzida a um lugar onde vai ser encontrada. Então irá falar tudo, somente a verdade e acabar com este grande sofrimento, não só da mãe, mas de uma sociedade, de um país todo que busca estas crianças. Então eu vou dar aqui, como meu mentor me mostra, agora deve ser umas 4, quase 5 horas da tarde. Eu vou dar 24 horas para você aparecer. E o meu mentor, o Espírito Santo do Senhor, se ele é real, se ele é verdadeiro, vasculhe os 4 cantos do mundo, do Brasil, do estado do Maranhão, e traga os autores, traga a resposta, traga a verdade, traga o ponto final nessa história. 24 horas. Eu vejo um grande relógio batendo ponteiro. É sua chance de sair vivo dessa história. É assim que eu vejo e é assim que eu entrego. Porque eu vejo uma pessoa aqui na live, gente, na live da Profeta Nanda. Olha, e vou dizer, tem mais pessoas que são pessoas
Olha aqui, gente, o Senhor me mostra uma pessoa arrependida querendo se entregar, como se fosse se esgotou. O Espírito Santo, os mentores da profeta Nanda, através desta oração com o óleo ungido, vai vasculhar este lugar todinho e um pouquinho mais, mas não volta sem a resposta. Não volta sem a resposta. Não volta sem a resposta. É a sua chance, é a sua oportunidade. É agora, você tem 24 horas para aparecer, para entregar e para falar toda a verdade. Eu sopro o vento. Como meus mentores mandam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em busca do ponto final. Amém. Pessoal, o que eu vejo aqui, não vai precisar buscar, a pessoa vai correr para se entregar, porque os mentores me falam assim, que vai em busca e que vai rastrear e vai trazer a verdade, o ponto final. Marque bem essa live, gente. Profeta Nanda não vem aqui fazer história, vem falar só o que vejo. Em 24 horas, essas crianças vai aparecer. 24 horas, essas pessoas têm a chance. Eu vejo uma pessoa magra, tá? A pessoa falou em pessoa gorda aí. Eu vejo uma pessoa magra, tá? Me mostra um vulto de uma pessoa magra. O pessoal tá falando de gorda. Eu vejo uma pessoa magra, tá bem? Então, esta live é uma live debaixo da proteção dos meus mentores, tá? E as crianças, e esta pessoa vai aparecer. Porque é como, gente, imagine assim, a visão que eu tô tendo aqui, ó. É como um mato, você jogar pimenta no mato, está em uma tocha, assim, joga bastante pimenta, você não consiga ficar embaixo da tocha, você tem que sair. E é assim que os mentores vão fazer em 24 horas. Quem tiver, vai ter que sair. Quem fez, vai ter que aparecer. Quem pegou, vai ter que falar. Quem está no meio, vai ter que se sacudir. 24 horas. Marque a hora, gente. Eu não sei que hora que é agora. Eu não consigo ver a hora certinha. Porque agora eu não consigo nem abrir o olho mais, tá? Este momento aqui, marque bem esse momento. A notícia vai chegar. E o Senhor vai ser exaltado. Gente, não é a profeta Nanda. A profeta Nanda não é ninguém. É um ser humano como qualquer um de vocês aqui. Eu só tenho a graça e a misericórdia do Pai Eterno. Vai ter que aparecer e vai ter que entregar. E vai ser sacudido, viu? Eu vejo sacudida. Sacudido, viu? Porque vai ter que... Gente, o que eu vejo, eu não posso nem falar aqui tanto, tá? Só vou dizer para vocês que não é para mim abrir os olhos e para mim continuar a orar aqui. E eu vou fazer assim, eu vou fechar esta live e vou continuar orando. É 24 horas para o movimento acontecer, tá bom, gente? Marquem para mim, por favor, não deixe copiar, compartilhe a live. Eu vejo assim, gente, como se a glória, a alegria das pessoas fosse tão grande, gente. Não por conta desse ponto final, gente. Que é um ponto que precisa botar um fim, precisa descobrir, precisa ter assim a resposta, precisa ter a chave, ali aquela última palavra, sabe, gente? Isto é 24 horas, assim diz o Espírito Santo de Deus para mim. Eu vejo como se fosse um vulto magro, não vejo ninguém gordo aqui, tá? Eu vejo um vulto magro, uma pessoa magra. E aí
eu vejo assim como fogo queimando a língua, tá? Então, as pernas e aonde tiver vai sair, tá? É como que eu posso dizer aqui da forma mais chula e simples que sou, é quando tem não é espinho de joá, é quando tem um furúnculo. Sabe o que é um furúnculo, gente? Furúnculo é uma inflamação e aquilo vai criando pus, dor, inflamação, pus, dor. Então, quanto você não apertar de verdade, quanto você não fazer ele estourar para fora, ele não sai. Então, quando você faz essa pressão nesse furúnculo, quem já teve, aperta e faz essa pressão e espreme, comprime e faz jogar para fora, gente, não há que fique, né? Então, eu estou vendo aí um aperto, como se o Espírito Santo estivesse sacudindo, apertando, apertando, apertando. Aí quem tiver vai ser visto e jogado para fora. E a palavra vai ser o ponto final, assim a espiritualidade me mostra. Não posso falar mais nada, só vou dizer a vocês, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que a espiritualidade verdadeira, que os mentores de luz movimente os céus e a terra, os quatro cantos dos estados, tá? Do Maranhão, aonde for, Paraíba, aonde tiver, vai ser sacudido, tá bom? Gratidão, Deus seja louvado. Santo, bendito seja o nome de Cristo, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo,